Olá, crianças! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. E esse assunto é sobre as danças tradicionais brasileiras. E como nós acabamos aí, né, de sair do mês de junho e não tivemos a nossa festa junina, nós vamos falar sobre as festas, né, e danças tradicionais juninas da região aqui do nosso Brasil. E hoje a aula, ela vai ser aquela aula onde eu vou mostrar para vocês as imagens, tá? E vocês vão acompanhar aí o meu áudio e depois vocês vão ter a atividade aí para realizar, a atividade 4 dessa semana, que é a revisão de conteúdo do que a gente viu até agora. Então, acompanhe aí as imagens sobre as nossas danças de festa junina. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes de falar das danças, nós precisamos saber o que é a festa junina. Vocês conhecem as quermesses, que são as festas relacionadas às festas juninas e também as festas juninas de escola. Mas será que as festas juninas tradicionais são iguais às festas juninas de escola? Então, para a gente entender, as festas juninas, elas são as comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. E ela está relacionada à festa tradicional católica. Por que católica? Porque nós temos uma colonização vinda dos portugueses e os portugueses eram católicos, né? Então essa festa junina está muito ligada à religião católica. Porém, isso não impede que ninguém se divirta nas festas juninas, né? A ideia da festa junina é alegrar, celebrar, dançar, né? Mas ela tem a sua origem muito ligada às tradições católicas e elas começam no dia 12 de junho, que é véspera do dia de Santo Antônio, e se encerram no dia 29 de junho, que é dia de São Pedro. E nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de São João. Isso para quem tem ali a sua crença no catolicismo. A festa junina, ela é uma festa pagã. Sim, ela é uma festa que não se originou, na verdade, do catolicismo. Ela é uma festa que surgiu bem antes da Idade Média. Essas celebrações anunciavam o solstício de verão e de inverno e homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade. Ou seja, apesar dessa festa estar ligada ali ao catolicismo, né, quando chegou aqui no Brasil, ela tem a sua origem bem antes do que a gente imagina. Com o passar do tempo, a Igreja Católica acabou aderindo às festas e deu um caráter religioso, né? Uma vez que não conseguia acabar com a popularidade da festa junina. Ou seja, já que a gente não pode lutar contra ela, vamos nos unir a ela. Então, tecnicamente, a festa junina é uma festa que era do povo, não tinha muita ligação com religião. Isso veio depois da Idade Média. Em Portugal, em virtude da coincidência das datas, passou-se a comemorar o dia de São João, chamando de festas joaninas, ou seja, festas de São João. E essa festa é muito famosa ainda na cidade do Porto, em Portugal, e todos os anos as pessoas festejam nas ruas. Já no Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial e desde então a comemoração sofreu influência das culturas africanas e indígenas e por isso possui características próprias em cada parte do Brasil. Ou seja, essas festas são diferentes dependendo da região onde você mora ou aonde você está quando elas acontecem. Essas festas, elas são conhecidas e muito típicas da região Nordeste, onde nós temos as maiores comemorações de festa junina. E vamos começar falando dela, mais conhecida, mais tradicional, que é a quadrilha.
A quadrilha, ou quadrilha junina, ou quadrilha caipira, ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva muito popular aqui no Brasil. Essa dança nós conhecemos porque quem nunca dançou, né, uma quadrilha, ou já viu uma quadrilha, às vezes não dançou, mas viu, né? Essa dança, ela tem um teor caipira, né? Ela é típica das festas juninas e geralmente ocorre nos meses de junho e julho em várias regiões do país. Por ser uma dança caipira, ela tem uma linguagem coloquial, ou seja, tem aquele jeitinho caipira, né, de falar, e dos meios sertanejos e nordestinos. A quadrilha, na verdade, ela se originou na Inglaterra no século XIII. Depois, ela foi incorporada e adaptada à cultura francesa e se desenvolveu nas danças de salão a partir do século XVIII. Então, a quadrilha, ela se tornou muito popular na nobreza europeia e chegou até Portugal. Quando os portugueses vieram para o Brasil a partir do século XIX, essa dança se popularizou bastante por conta da corte portuguesa e foi bem recebida pela nobreza no Rio de Janeiro. Embora fosse uma dança dos reis, né, das famílias mais ricas, depois de um tempo a quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado novo e mais popular. Desse jeito, ela se popularizou nos meios rurais como um festejo para agradecer a colheita e ainda homenagear os santos populares. A dança tradicional da quadrilha, ela é feita em pares, ou seja, ela é dançada em casal, vamos dizer assim, 2 a 2. Apesar de ser uma dança de 2 a 2, é uma dança coletiva e possui uma coreografia bem específica, baseada em passos tradicionais. Ela tem um orador, que também é chamado de marcador ou animador, que vai narrando, né, as frases divertidas que vão determinar o movimento da dança. E ele pode ou não fazer parte da coreografia, é uma escolha dele. Então, nós temos aquelas frases populares do narrador, né? Olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, já passou. O caminho da roça. Então, em toda a quadrilha tradicional, existem dois personagens importantes, o noivo e a noiva. Por quê? Porque a dança em si, ela representa a realização da festa de casamento. E essa tradição tem como objetivo homenagear o Santo Antônio, que era o santo casamenteiro. E além do noivo e da noiva, existem outros personagens tradicionais, como o padre, o pai da noiva, o juiz, o delegado. A quadrilha, ela tem alguns passos típicos, como o cumprimento, o balancê, passeio pela roça, o túnel, coroação, casamento e despedida. E essa dança utiliza um figurino que é a roupa caipira, que é uma roupa para as mulheres, né? O vestido florido, com retalhos, o chapéu de palha, as bochechas coradas, cabelo trançado, e para os homens, a camisa xadrez, o chapéu de palha, a calça com remendos e o famoso bigode, né? Bem marcante nessa dança. E a música nada mais é do que o forró e o baião. A quadrilha, ela é dançada no Brasil inteiro, mas existem coreografias criadas especificamente para algumas regiões. São mais tradicionais e tem alguns ritmos dançantes que têm lá a sua característica e sua forma de dançar. Então, por exemplo, na região Nordeste, nós temos a tradição nordestina, que são as danças do shot, forró, chachado e baião. Elas são acompanhadas de música ao som de sanfona, triângulo, e os movimentos dessas danças, né, lembram muito valsas mais animadas, e os figurinos são bem coloridos, bem divertidos, e é uma dança que nós encontramos mais na região Nordeste. É uma quadrilha? É, só que o ritmo é diferente, é uma história diferente. A quadrilha tradicional, ela tem a narração, tem a história do casamento. Já as danças mais do Nordeste, como o forró e o baião, é somente a dança em si, não existe uma historinha para ser contada.
Já na região centro-oeste, que compreende ali os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, nós temos as danças típicas, que são as quadrilhas, o cururu e a polca paraguaia. A polca paraguaia é uma dança típica dos nossos países vizinhos, como a Argentina e o Paraguai. Além da dança polca paraguaia, nós temos também a música sertaneja, que é muito presente nessa região. E é costume nós ouvirmos esse tipo de música durante toda a festa. Mas a polca paraguaia, ela é uma dança que envolve o casal também. Pode ser dançada coletivamente e ao som daquelas músicas sertanejas bem antigas, sabe? Que para vocês não é o sertanejo de hoje em dia. Mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, vocês já ouviram aquela música? Galopeira. Sim, essa música faz parte da polca paraguaia, né? É uma música cantada pelo Chitãozinho e Chororó e é uma das músicas que é utilizada para fazer essa dança. Essa dança, ela tem um aspecto de identidade cultural não só do Paraguai, mas de regiões do norte da Argentina, centro-sul do estado brasileiro e Mato Grosso do Sul, né? Essa música, né, e essa dança, ela tem uma pegada mais ligada mesmo ao sertanejo. Já na região sul, nós temos também algumas danças típicas. A região sul nada mais é do que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As danças dessa região, elas são danças bem tradicionais e até hoje são feitas. E além disso, essas danças ocorrem através do ritmo do vaneirão, o chamamé, o shot gaúcho, que são os ritmos, né, mais fortes, e o fandango. Mas existem duas danças muito características da região sul, que também existem, uma delas existe na região nordeste, mas ela existe na região sul com mais força, que é a dança das fitas. A dança das fitas consiste em um pau de fita que fica no centro, né, do palco ou do espaço a ser dançado, aonde os integrantes da dança seguram uma fita e eles vão fazendo os movimentos entrelaçando as fitas no pau de fita. E o bonito dessa dança, além dos movimentos, né, dos bailarinos, é ver como as fitas vão se entrelaçando. Já o fandango é uma dança também fazendo parte da tradição junina sulista e principalmente na região de Santa Catarina e Paraná. E a dança é muito comum nessa época do ano e está presente nas festas religiosas, como festas juninas, mas também em casamentos, colheitas. Basicamente, a coreografia da dança do fandango contempla sapateado dos homens, valsas de casais fixos e valsas intercaladas por movimentos de rodopio e sapateado. E também a gente pode definir que o fandango ele está muito ligado a um estilo espanhol de dança e música, que é a dança flamenga espanhola e que hoje fazem parte do folclore brasileiro. Já na região norte, nós temos a festa junina tradicional, que também é representada com as bandeirinhas, os balões e as quadrilhas, mas ela divide espaço com a festa do boi-bumbá. E além das famosas apresentações de quadrilha, nós temos a dança típica do norte, que é o carimbó. E nela ocorrem as encenações das lendas amazônicas, que são as lendas indígenas. O carimbó é uma dança onde as mulheres utilizam vestidos floridos, saias rodadas, com movimentos circulares bem agitados. E por fim, na região sudeste, que é a região que compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, a nossa festa junina, ela se caracteriza pelas festas juninas que acontecem através das quermesses, realizadas em igrejas, escolas e empresas, e ela tem as características de brincadeiras, comidas típicas e a apresentação
das danças de quadrilhas que ocorrem ao decorrer das festas, que é nada mais do que as quadrilhas tradicionais. Bom, turma, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, conhecido um pouquinho mais sobre a nossa tradição brasileira, sobre a dança, né? E como é importante a gente entender que as danças, né, brasileiras, elas são aí o nosso folclore, a nossa história, né? E que festa junina é diferente de região para região e como essas danças são importantes para a construção da cultura regional de cada lugarzinho aí do nosso país. Então eu fico aí com um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!